Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo aí mais uma vez nossos vídeos de interação EAD. Me chamo Helder, trabalho com geografia e a gente vai continuar, vendo o conteúdo que a gente trabalhou na aula passada, ou seja, o povo brasileiro, a formação da população brasileira. Então, caso você não lembre aí do que a gente falou, o que a gente comentou, vai no vídeo anterior, dá uma olhada, assiste aí que é bem breve e depois retorna para cá para poder você assistir esse vídeo e conseguir compreender bem esse conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, vamos lá. O conteúdo que a gente vai dialogar aqui é referente às páginas 30, 31, 32 e 33 do livro de vocês. Então, caso você queira acompanhar dominando bem o conteúdo que já vai ser dialogado aqui, faz a leitura dessas páginas para você entender melhor do que a gente está falando aqui, o que a gente está comentando, o que a gente está dialogando aqui no vídeo de hoje, ok? Então, minha recomendação para vocês é fazer essa leitura e caso não lembre bem o que foi trabalhado no vídeo anterior, vê o vídeo anterior e depois vem para esse vídeo para poder compreender bem, assegurar bem esse conteúdo, porque ele é importante para todo o ano letivo de vocês, ok? Então, vamos lá. No vídeo anterior, a gente dialogou um pouco a respeito aí, da formação da população brasileira, dando enfoque a 3 sujeitos específicos bem importantes para a formação da população brasileira. Eram eles o nativo, ou o indígena, o colonizador, que seria o povo português, aqui no Brasil pelo menos, e, por último, mas não menos importante, os africanos, ok? Então, fora esses 3 povos distintos, houve ainda aí, a inclusão de novos povos no decorrer da história do Brasil. Ou seja, no decorrer da história de todo o povo brasileiro, outros povos foram sendo incluídos nesse processo. Okay? Mas antes de falar desses povos, devemos dialogar aí a respeito de migração e imigração. Professor, o que seria migração e o que seria imigração? Vamos lá. Migração nada mais é do que o deslocamento, o processo de deslocamento, de uma parcela da população, uma pessoa, um conjunto de pessoas, de uma parte do país para outra parte do mesmo país. Por exemplo, pessoas aqui do Ceará que vão lá para São Paulo, ou pessoas lá de São Paulo que vão lá para a Bahia, ou pessoas da Bahia que vão lá para o Rio Grande do Sul. Então seria esse processo aí, de deslocamento da população de um local para outro do mesmo país. Professor, e o que seria imigração? Bom, imigração já seria o processo de deslocamento para outros países, ou seja, de um país para outro. Por exemplo, uma pessoa lá de Portugal que vem para cá, para o Brasil, ou uma pessoa lá dos Estados Unidos que vem para o Brasil. Isso seria imigração, ok? Então, de certa forma, a migração ela pode vir a ser de 2 formas. Ela pode vir a ser voluntária e ela pode vir a ser forçada. Voluntária seria o simples deslocamento aí em busca, por exemplo, de melhores condições de vida, um trabalho melhor, ok? Por exemplo, pessoas que vão do Nordeste para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Já um deslocamento forçado, como a própria palavra já diz, seria um deslocamento não de vontade própria. Por exemplo, quando uma pessoa sai daqui do Nordeste para outra localidade aqui do Nordeste mesmo, por exemplo, porém, por conta da seca, por conta de algum conflito, alguma confusão. Então, forçado seria esse processo aí. Professor, dá mais exemplos dessa migração forçada? Por exemplo, está ocorrendo uma briga aqui, uma guerra aqui nesse local, e as pessoas saem daqui e vão para o Rio de Janeiro, vão para São Paulo, vão até para outras localidades do Brasil aí. Isso seria a migração forçada, ok, pessoal? Então, isso seria o processo de migração. Professor, e o que é que isso tem a ver com o conteúdo da aula de hoje? Vamos chegar lá, jovem, calma. Vamos lá. Dos períodos de 1800 até 1955, mais ou menos, diversos outros povos vieram para o Brasil, ou seja, imigraram aqui para o Brasil. Professor, que povos eram esses e por que eles vieram? Vamos com calma. Que povos eram esses? Italianos, alemães, japoneses, coreanos, todos esses vieram de outras localidades aqui para o território brasileiro
em busca aí de melhores condições, levando em consideração principalmente que esse período de tempo seria um período de grandes conflitos, né? Vamos lembrar aí, né, 1955 ou de 1800 a 1955, muita coisa acontece. Então essas pessoas vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. O povo brasileiro, tanto para assegurar a parcela do território do interior, que estava sendo invadida por outros países aqui da América do Sul, quanto para também fortalecer sua economia, trouxe a essas pessoas, ofertou a essas pessoas terras no interior do país, ok? Sendo assim, essas pessoas vieram em busca de trabalho, por exemplo. Okay? Grande parte da população, por exemplo, do sul do Brasil é constituída por povos europeus por isso. Okay? Dentro desse processo aí, grande parte das terras que foram ocupadas não foram exatamente as terras de zonas metropolitanas, ou seja, de cidades. Foram terras de zonas rurais, ou seja, do campo. Okay? Então, o governo brasileiro veio a fazer essa doação de terras, o que trouxe essas parcelas da população para o Brasil, para ocupar essa terra do interior do Brasil, para assegurar essa terra, e essa população, logicamente, veio a se acopular, vamos colocar assim. E logo deram início aí, né, a um processo de miscigenação maior ainda, ou seja, o povo que era as três bases, que seriam os povos portugueses, africanos e os nativos, que seriam os indígenas, no caso, não eram mais apenas os três povos principais nesse contexto aí de formação populacional brasileira. Quando esses povos de fora foram incluídos aqui no território brasileiro, eles foram também se misturando e formando essa raça, que é a raça do povo brasileiro. Ok? Devemos considerar que, ainda dialogando a respeito das migrações e imigrações, grande parte dos movimentos migratórios que ocorreram aqui no Brasil, pelo menos dentro do território, se deram principalmente por conta de atividades econômicas ou tendências econômicas que ocorriam em determinados locais. Vamos lembrar aí dos ciclos econômicos que eu dialoguei com vocês aí, né, no primeiro bimestre. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café. Todos esses ciclos econômicos movimentaram fortemente as massas que antes, né, estavam integradas em outras parcelas do território. Por exemplo, quando começou o ciclo da mineração lá no sudeste do Brasil, toda a população que antes estava ali no litoral nordestino passou a migrar para aquelas áreas ali em busca de melhores condições, em busca do ouro que estava sendo, de certa forma, ofertado, e logo deu início a esse processo aí que conhecemos, né? Então, as migrações se deram principalmente por conta desses atrativos econômicos. É interessante destacar também que esse processo migratório se fortaleceu mais ainda no processo que conhecemos como a industrialização brasileira, que vai ser abordado um pouco mais adiante. Então, esse é o fim do nosso conteúdo da aula de hoje. Faz a leitura, resolve as páginas que vão ser enviadas aí no grupo do WhatsApp e bons estudos.